Sabe aquela pergunta que a humanidade se faz há séculos? O que realmente acontece quando a vida chega ao fim? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão, mas por uma perspectiva milenar. A pergunta é bem direta. A gente reencarna? O que será que acontece com a gente depois que esta vida termina? E se a gente volta mesmo? Por que será que não nos lembramos de nada? Olha, a resposta, segundo a sabedoria da Kabbalah, é um sonoro sim. Só que não é tão simples. A forma como essa jornada toda se desenrola pode ser percebida de duas maneiras bem distintas, e tudo depende do nosso nível de consciência no processo. Para a gente entender por que a reencarnação seria necessária, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. A história toda começa com um evento cósmico conhecido como a quebra. A ideia central é a seguinte: na origem não existiam almas individuais, sabe? Era uma coisa só, uma única alma coletiva. Quando essa entidade se fragmentou, cada pedacinho se tornou uma alma. E foi aí, com essa separação, que o ciclo de vida e morte, como a gente conhece, começou a existir, como parte do processo para juntar tudo de novo. E o que é que compõe cada uma dessas almas individuais? Bom, segundo essa visão, cada alma tem exatamente 613 desejos de receber apenas para si. Pensa neles como se fossem 613 impulsos bem egoístas que precisam ser transformados. Então, o ponto crucial é este. O propósito de toda essa jornada, de todos os ciclos de vida, é corrigir cada um desses 613 desejos. O objetivo final é uma transformação completa, uma virada de chave, passar de um estado focado em receber para um estado de doar. É uma jornada do egoísmo para o altruísmo num nível espiritual, sabe? Um ciclo que se repete vida após vida até que todos esses desejos sejam finalmente corrigidos. E um ponto fundamental aqui é a garantia de que, não importa o que pareça, o progresso é sempre para frente. O desenvolvimento espiritual nunca retrocede. Cada passo, cada experiência, tudo isso se acumula, contribuindo para a evolução da alma. Internamente, a correção de um desejo acontece em etapas. Primeiro, a alma sente prazer ao receber algo. Com o tempo, ela percebe que esse prazer é um presente, que vem de uma força superior. Isso gera um anseio por experimentar o prazer de doar, assim como essa força superior. E para alcançar isso, a alma aprende a restringir seu desejo de receber. E como é que a alma faz essa mudança, hein? Ela recebe uma ferramenta espiritual chamada tela. A tela funciona como uma intenção, um filtro que permite à alma transformar a ação de receber em um ato de doação. É aqui que começa a verdadeira nova vida no nível interior. Ok, isso nos leva de volta àquela questão da memória. Por que não nos lembramos? Porque o mesmo mecanismo de correção pode ser percebido de duas maneiras, uma interna e consciente e outra externa e, bem, inconsciente. Vamos comparar esses dois caminhos. No caminho inconsciente, a gente percebe o processo como nascimentos e mortes físicas. Já no caminho consciente, a mesma jornada de correção é vivenciada internamente, como estados espirituais que nascem e morrem dentro da gente. No caminho físico, a alma se veste em diferentes corpos ao longo do tempo, cada um com seus talentos e personalidades únicas. A cada novo ciclo, as memórias da vida passada são apagadas. Isso permite que a alma mergulhe numa nova realidade, livre das limitações da identidade anterior. Mas aqui está o pulo do gato. Embora as memórias se vão, o desenvolvimento não se perde. Tudo que foi aprendido e corrigido em vidas passadas se acumula e se manifesta como a nossa natureza inata na vida atual, nossos talentos, nossas inclinações e nossa personalidade. Então, tudo se resume a uma escolha fundamental que se apresenta a cada um de nós, envolvendo nosso corpo, nossa alma e o nível de consciência que a gente escolhe para operar. E o corpo? Bom, nessa perspectiva, ele é visto como um veículo temporário. A única finalidade dele é servir como uma ferramenta para a alma se desenvolver e se elevar. Se a gente comparar com a eternidade da alma, o corpo físico é transitório e, na verdade, secundário. Uma pessoa que decide se envolver conscientemente nesse processo é chamada de cabalista. Ao aprender como essa engrenagem toda funciona, essa pessoa pode passar por muitos ciclos de vida e morte internamente num único dia, acelerando enormemente o seu desenvolvimento espiritual. E qual o destino final dessa jornada? O objetivo
é corrigir todos os 613 desejos, atingindo um estado de perfeição. Uma vez que isso é alcançado, a alma não precisa mais reencarnar. Ela passa a existir em um estado completamente diferente, eterno e perfeito. Isso nos leva a uma reflexão final. Se este processo de desenvolvimento já está acontecendo de qualquer forma, a única escolha que realmente temos é como participar dele, por meio de ciclos inconscientes de vida e morte ou por meio de uma evolução interna e consciente. No fim, a decisão está em nossas mãos.